Sermão do Monte, capítulo 60, parte 1. Conclusão. Nos dois últimos versículos de Mateus, capítulo 7, o escritor sagrado revela-nos o efeito produzido por esse famoso Sermão do Monte sobre os seus ouvintes. Isso posto, esses versículos provêm para nós, por semelhante modo, a oportunidade de considerarmos, em traços gerais, qual efeito esse sermão sempre deveria produzir sobre aqueles que o lessem ou sobre aqueles que nele meditassem. Esses dois versículos, sob hipótese nenhuma, são uma espécie de epílogo ocioso ou inútil. Pelo contrário, revestem-se de extraordinária importância em qualquer consideração que se faça sobre o Sermão do Monte. Não tenho quaisquer dúvidas de que essa foi a razão pela qual o escritor sagrado foi impelido pelo Espírito Santo a registrar o efeito desse sermão, porquanto neles a nossa atenção é dirigida para o pregador e não para o próprio Sermão do Monte. Tendo considerado detidamente esse sermão, por assim dizer, somos solicitados a contemplar aquele que o apresentara e pregara. Temos passado um longo tempo a considerar pormenorizadamente os ensinamentos constantes no sermão e, especialmente, nos últimos capítulos deste livro, temos estado a considerar o urgente apelo que o Senhor Jesus dirigiu àqueles que o tinham escutado. Cristo solicitou de seus ouvintes que pusessem em prática os preceitos do seu sermão. Em seguida, enunciou essa terrível advertência a respeito da autoilusão que envolve meramente admirarmos o sermão e elogiarmos certos aspectos do mesmo, mas deixar de perceber que, a menos que realmente o estejamos pondo em prática, estaremos fora do reino de Deus, para terminarmos descobrindo que tudo aquilo de que estávamos dependendo subitamente nos será arrancado no dia do julgamento final. Entretanto, a indagação que muitos talvez se sintam tentados a formular é a seguinte: por que deveríamos pôr em prática esse sermão? Por que haveríamos de dar atenção às suas terríveis advertências? Por que deveríamos acreditar que, a menos que estejamos realmente amoldando as nossas vidas a esse padrão, não teremos qualquer esperança de salvação ao enfrentarmos o Senhor Deus face a face? A verdadeira resposta para tudo isso é justamente o tema para o qual estamos sendo dirigidos por esses dois versículos finais. A razão disso encontra-se na própria pessoa que proferiu essas afirmações, aquele que nos ministrou esses ensinamentos. Em outras palavras, quando consideramos o Sermão do Monte como um todo integrado, depois de já havermos examinado as suas diversas porções, então precisamos conscientizar-nos de que não devemos concentrar nossa atenção somente sobre a beleza da expressão, sobre a perfeita estrutura do sermão, sobre os impressionantes quadros ilustrativos ali empregados, sobre as notáveis ilustrações e sobre o extraordinário equilíbrio que nele achamos, tanto do ponto de vista do material, como do ponto de vista da maneira como esse material foi exposto por Cristo. De fato,
Poderíamos dizer mais do que isso. Quando consideramos o Sermão do Monte, nem ao menos deveríamos parar no seu ensino moral, ético e espiritual. Mas deveríamos ultrapassar para além de tudo isso, por mais maravilhosas que essas coisas possam ser, por mais vitais que elas sejam, a fim de chegarmos à pessoa do próprio pregador. Duas são as principais razões que nos impulsionam a falar nesses termos. A primeira delas é que, em última análise, a autoridade do Sermão do Monte deriva-se do próprio pregador. Isso, naturalmente, é o elemento que torna o Novo Testamento um volume sem par, conferindo um caráter ímpar ao ensino do nosso Senhor Jesus Cristo. No caso de todos os demais mestres que o mundo já conheceu, o elemento mais importante é o ensino. Mas, neste caso, vemos que o mestre é ainda mais importante do que aquilo que ele ensinou. Há um sentido em que não podemos dividir e separar um do outro, o mestre e seu ensino. Porém, se formos obrigados a alguma coisa, sempre devemos conferir o primeiro lugar ao pregador. Por conseguinte, esses dois versículos que aparecem no fim do sermão chamam a nossa atenção para essa realidade. Se alguém perguntasse por qual razão eu devo dar atenção a esse sermão, por que eu deveria pô-lo em prática, por que eu deveria acreditar que ele encerra o mais vital ensino para esta vida, a resposta seria: por causa da pessoa que pregou esse sermão. Essa é a autoridade, essa é a sanção por detrás do Sermão do Monte. Em outras palavras, se estivermos embalando qualquer dúvida quanto à pessoa que pregou esse sermão, isso haverá de afetar muito obviamente o nosso ponto de vista acerca do mesmo. Se estivermos em dúvida quanto ao caráter sem igual de Jesus Cristo, de sua deidade, do fato que ele era o próprio Deus em carne que nos dirigia a palavra, então toda a nossa atitude para com o Sermão do Monte será arruinada. Por outra parte, se crermos que o homem que proferiu essas palavras não era outro senão o próprio Filho unigênito de Deus, então elas passarão a revestir-se de tremenda solenidade e de uma autoridade ainda maior, e seremos obrigados a aceitar toda a porção doutrinária desse sermão como um todo, com toda a seriedade que deveria ser conferida a qualquer pronunciamento que nos venha da parte do próprio Senhor Deus. Nisso, pois, encontramos uma muito excelente razão para considerarmos essa questão. A sanção final por detrás de cada expressão do Sermão do Monte pode ser achada nesse fato. Quando o estivermos lendo, portanto, talvez sejamos tentados a argumentar contra ele ou a procurar explicação diferente para certas porções do mesmo. Então será necessário que nos lembremos que estamos considerando as próprias palavras do Filho de Deus. A autoridade e a sanção do Sermão do Monte derivam-se do pregador, daquela própria bendita pessoa. Todavia, inteiramente a parte dessa dedução geral, nosso Senhor insiste pessoalmente em que enfoquemos a nossa atenção em seu sermão. Ele chama a nossa atenção nesse sermão para a sua própria pessoa. Jesus reitera testes que obviamente têm por desígnio dirigir a nossa atenção para a sua pessoa.